Durante um tempo meu acadêmico, lá em São Bernardo do Campo, eu trabalhei na Faculdade de Teologia no setor administrativo e durante um tempo eu trabalhei no setor onde nós fazíamos os cerimoniais da universidade. E algo que sempre me chamou a atenção em momentos de cerimoniais era os cumprimentos às pessoas que estavam presentes nas cerimônias. Então, pelo menos na universidade, saudavam-se as pessoas que estavam presentes em nome do reitor da universidade. Se você for no Palácio do Planalto, saudam as pessoas presentes em nome da presidente da República. Se você for no Palácio do Governo, em nome do governador, porque ele é a pessoa mais importante que está lá no palácio, né? Então, eu quero saudar vocês em nome da pessoa mais importante que está aqui, no nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome dele, então. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 9. Eu sou o terceiro pastor, ou o segundo pastor coadjutor na Igreja Metodista Central em Cornélio Procópio, a Catedral de Cornélio Procópio, né? Lá está o pastor titular, que é o SD do nosso distrito, o pastor Carlos César, o qual me trouxe aqui recomendado para dar um abraço no pastor e na igreja, né? Lá está comigo também a pastora Márcia, que foi pastora aqui na igreja do Cafezal, e eu sou a menor ovelha do rebanho naquela igreja, né? Até me admiro ter sido chamado para vir aqui. Obrigado, pastor Renan, pela confiança, viu? Deus abençoe o senhor. Depois o senhor tenta arrumar o que eu vou estragar aqui. Eu sou aqui do norte do Paraná, nasci em Jacarezinho, mas morei até os meus 14 anos em Santo Antônio da Platina. Depois minha família se mudou lá para Santa Catarina. Eu fiz faculdade em Joinville, de 99 a 2003, fiz faculdade de Economia. Depois fui corretor de imóveis lá em Itapuá, Santa Catarina, até o ano de 2006. Depois eu fui então para a Faculdade de Teologia lá em São Bernardo do Campo. E sempre eu vou assim para Santo Antônio da Platina, onde estão ainda os parentes muito mais por parte do meu pai, mas vou com pouca frequência. E esses dias atrás eu tive que voltar lá por 2 vezes, mas não foi assim por um motivo que me agradou muito. Meu pai é uma família de 11 irmãos, e ele já tinha perdido há 9 anos atrás um dos seus irmãos, e agora, no ano passado, ele perdeu uma irmã, e neste ano mais um irmão. E a família do meu pai toda católica, mas eles me chamaram para fazer lá o momento de ofício fúnebre, tanto da minha tia o ano passado, como do meu tio neste ano. E neste ano, quando eu fui lá para realizar o ofício fúnebre do meu tio, José Luiz, eu conversava com o filho dele, o João Paulo, que é meu primo, inclusive ele frequenta a igreja metodista lá em Santo Antônio da Platina. E funeral é um lugar engraçado, né? Onde a gente encontra as pessoas que a gente não vê há bastante tempo, principalmente os familiares, é onde a gente conta e relembra de muitas histórias. Eu conversava com o João Paulo, meu primo, e nós, como somos contemporâneos, estudamos praticamente juntos durante todo o tempo que eu morei em Santo Antônio da Platina, nós começamos a nos lembrar de algumas pessoas também contemporâneas, de alguns colegas de escola, meninos e meninas, até o momento que chegou num rapazinho, perguntei para ele assim, e o Duda, o Eduardo, está onde? Ele falou assim, rapaz, o Eduardo se deu bem, hein? Aquele cara se deu muito bem, ele está em Nova York, ele trabalha no Citibank, é um dos diretores do Citibank. Eu falei, rapaz, esse cara se deu bem mesmo. E a irmã dele? Eu falei assim, rapaz, a irmã dele está em Boston. Ela é uma pianista, organista, e está lá na Orquestra Filarmônica de Boston. Eu falei, rapaz, 2 irmãos, um casal que se deu muito bem, né? Um que está em Nova York, outro que está em Boston, um trabalha no um dos maiores conglomerados econômicos do mundo, que é o Citibank, e a irmã dele lá em Boston, né, numa orquestra filarmônica reconhecida no mundo inteiro. E aquilo me fez refletir acerca de algumas coisas. Eu comecei a lembrar como que era o Duda e como que era a irmã dele lá na escola. Eram 2 meninos, um menino e uma menina muito aplicados. Tinham muita aplicação nos estudos, eles se desempenhavam muito bem. E é fato que pessoas que se desempenham bem, que têm um pouco mais de estrutura, que têm um pouco mais de dedicação, pessoas que vão além dos recursos, muitas vezes, que lhes são apresentados, elas vão se dar muito melhor na vida em relação a pessoas que são preguiçosas, pessoas que não se dispõem a fazer alguma coisa, pessoas que, na maioria das vezes, quando começam alguma coisa, param pela metade. Eu comecei a perceber que a fé
A fé em coisas, a fé em circunstâncias, a fé na intelectualidade, a fé em algumas coisas circunstanciais durante a nossa existência, nos leva a lugares muito significativos. Foi o que aconteceu com esse jovem amigo meu e com essa amiga. Chegaram em lugares significativos. Hoje, eles são orgulho da casa deles e até mesmo da cidade e dos amigos que conviveram com eles. Porque a fé, de certa forma, em algumas coisas, faz com que as pessoas elas alcancem alguns lugares de destaque. Mas é fato também que a fé em coisas, a fé em circunstâncias, ela é limitada. Ela não pode provocar um milagre. O milagre só é provocado quando nós temos fé em Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nesta noite que eu tenho fé em Jesus. Você também tem? Amém? Então vamos ler? Mateus 9, a partir do 18. Mateus 9, a partir do 18, eu quero falar sobre a fé. Diz assim, o texto você pode mesmo assentado com toda a reverência, o pastor o pastor Renan me permitiu que eu ficasse aqui até meia-noite pregando, então você vai ter um bom tempo depois para você ficar tranquilo na sua casa, fica aí descansado, tá bom? Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou as orlas das vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximando-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? E responderam-lhes: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. E abrindo-lhes os olhos, Jesus, porém os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Até aqui, amém? Vamos orar? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, a palavra que é santa, a palavra que provém de um Deus que é todo santo, de um Deus que é maravilhoso, um Deus que é criador de todas as coisas, e nós pedimos agora que o teu Espírito toma nossas mentes, nossos corações cativos, para que possamos muito mais do que ser espectadores da tua santa palavra, mas sim praticantes, que hoje ela sirva para nós de alimento, de refrigério, de direção, de luz, de força, e muito mais do que isso, que ela sirva para nós hoje de palavra de salvação, de palavra de fé, de palavra de restauração, de palavra de vitória. Oramos assim no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Então, irmãos, a fé é isso, a fé é um instrumento de confiança, a fé é um instrumento de desejo, a fé é um instrumento onde nós tomamos posse de alguma coisa por aquilo que nós cremos, que entendemos que é significativo, que nós entendemos que é bom, que nós entendemos que vai dar resultado positivo durante a nossa vida, durante a nossa existência. Tem muitas pessoas que têm fé, por exemplo, nos diplomas que tem na parede, né? Se credenciam por aquilo que ao longo do tempo acumularam de conhecimento. E elas têm fé naquilo, porque através daquilo talvez elas conseguiram constituir uma família, formar os seus filhos, estabelecer um nome, um know-how de atividades na sua classe social, na sua cidade, no ambiente onde elas vivem. Então a fé delas são nos títulos e na intelectualidade, no conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo. Outras pessoas têm fé no dinheiro. Você conhece pessoas assim, que têm fé no dinheiro?
que elas acreditam muito no dinheiro que elas têm. Elas vão além, e além muitas vezes pisando sobre os outros, porque elas entendem que o que elas têm as qualificam acima de outras pessoas que não têm. Então elas creem no dinheiro. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que o Deus que eu sirvo é o Deus dinheiro, né? Nós conhecemos que é o Mamon. As pessoas talvez não conhecem assim, pensam que é bonito falar isso, né? Mas tem pessoas que credenciam a sua fé, a sua crença naquilo que é material, naquilo que é palpável, naquilo que pode ser tocado, naquilo que pode se pegar. Então eu conheço inúmeras pessoas que têm fé no dinheiro. Outras pessoas, elas têm fé na família, têm fé no pai, têm fé na mãe, têm fé, muitas vezes, até na fé do pai e da mãe. Eu, durante algum tempo da minha vida, eu tinha muita fé na fé da minha mãe, né? Porque eu me desviei um tempo da presença de Deus, e a fé que eu tinha, eu não sei se era nem em Deus, eu acho que era mais fé na oração da minha mãe, porque todos os dias ela vinha e punha as mãos sobre mim enquanto eu dormia, e falava assim, eu não criei esse menino para o diabo, eu criei esse menino para Jesus Cristo, né? Então, a fé da minha mãe, ela estimulou, e hoje eu estou aqui, por causa da fé dela, né? Glória a Deus por isso. Mas a fé é isso, a fé é esse estímulo, a fé é essa percepção, a fé é essa crença, a fé é essa força, não é? E como eu disse no começo aqui, muitas pessoas conseguem pela fé, pela expectativa, pela força, pelo desejo, pela esperança, pelo trabalho, pela dedicação, alcançar lugares de destaque no ambiente onde vivem. Pessoas, pela fé que tem em si próprio, pela fé que tem no seu conhecimento, pela fé que tem nas coisas que estão ao seu alcance, elas conseguem chegar em lugares muito altos do ponto de vista humano. Mas como eu disse também, esta fé em coisas, esta fé em circunstâncias, essa fé em pessoas, ela é limitada. E aqui no Evangelho nós acabamos de ler 3 episódios onde a fé em Jesus Cristo, ela é manifestada, onde a fé em Jesus Cristo, ela é aplicada. O Evangelho nada mais é do que um momento histórico onde Jesus passou pela terra, o próprio Deus encarnado, talvez de 1,60 m, 1,65 m, narizinho de judeu, cabelinho talvez escurinho, mas ali naquele homem estava o próprio Deus encarnado na face da terra. Você crê nisso, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso. Então nós vemos aqui neste texto que nós lemos do Evangelho, a narrativa deste Jesus, deste Deus encarnado na face da terra, passeando entre os homens, passeando entre a humanidade, e ali nós percebemos então 3 elementos muito interessantes acerca da fé em Jesus Cristo. 3 historinhas, 3 momentos, um consequente ao outro, mas que expõem a fé humana em algo que não é limitado, mas algo que vai além do entendimento humano, algo sobrenatural, que é a fé em Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que, primeiramente, nós vemos aqui a fé expressa na história de Jairo. Verso 18 diz que, enquanto estas coisas dizia, Jesus estava ali conversando com os seus discípulos, um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Aqui nós identificamos a fé de um pai, a fé de um pai em favor dos seus filhos. Eu fico imaginando quantos pais e mães que não estão aqui, talvez os filhos não estão juntos, mas que têm clamado pela vida dos seus filhos, que têm depositado a fé em Jesus Cristo acerca da vida dos seus filhos. E aqui nós vemos a história de um homem chamado Jairo, que não foi até Jesus para pedir nada para ele, que não foi para Jesus para pedir algo por ele, mas foi até Jesus para interceder em favor de alguém que ele amava muito, e de alguém em um momento circunstancial da vida estava a ponto de perder a vida. O texto diz assim, que ele chega aos pés de Jesus, prostra-se, o adora e diz assim, olha, a minha filha está morta, eu necessito urgentemente do Senhor. É interessante que esse homem era um chefe da sinagoga, um homem que tinha aos seus pés uma quantia muito significativa de dinheiro. Ele poderia então primeiramente procurar talvez um médico, procurar talvez a medicina,
Mas primeiramente o que ele faz? Ele vai então até Jesus. E a continuação dessa história está no verso número 23. Diz que Jesus chegou à casa deste homem. E quando chegou lá, diz que tinham tocadores de flautas e um povo todo em alvoroço. E aí Jesus fala assim: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas ela apenas dorme. Quero dizer para você o seguinte, meu irmão e minha irmã que está presente nesta igreja nesta noite. A última palavra não é do homem. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é de ninguém que chegou para você e determinou algo. A última palavra vem de Jesus. Enquanto Jesus não der a última palavra, eu não ouço nada, eu só creio na última palavra que sempre vem dele. E ele veio e falou assim: a menina não está morta, ela apenas dorme. Olha que interessante isso. Olha aqui. E riam-se dele. O povo começou a rir. Fico imaginando quando você veio para a igreja, você que era um perdido, safadinho, safadinha, cheio de probleminha, cheio de vício. Aí alguém falava assim: o quê? Na igreja? Capaz, não vai durar um mês. Alguns apostaram até, alguns amigos teus apostaram até caixa de cerveja que não durava uma semana. Riam-se de você. Talvez quando você fala assim, esposa, né, que está aqui, talvez sozinha, sem o marido, talvez quando você fala assim, meu marido vai servir ao Senhor Jesus, talvez alguém ri de você. Talvez você que está intercedendo em favor dos seus filhos, talvez alguém diz assim: capaz, não tem como ele vir. Talvez você tenha um pai, uma mãe que está perdido, talvez um alcoólatra, talvez uma pessoa totalmente ateu, à toa, sem discernir ainda o amor de Deus na existência dele. E talvez quando você fala para alguém: eu estou intercedendo, não é nem há 1 ano, nem 2, talvez há 5, há 10 anos pela vida dessa pessoa, e as pessoas talvez comecem a dar risada de você, está 10 anos orando, até agora não aconteceu nada, nunca vai acontecer, mas esta palavra você não pode acatar. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: acate a palavra do Senhor Jesus, enquanto houver fôlego de vida, há esperança para esta pessoa. Eu não me acato a palavra de homens, eu me acato a palavra do Senhor Jesus. Diz que quando Paulo estava pregando, né? Diz que ele pregava, devia pregar muito mal, né? Escrevia muito bem, mas devia pregar mal, porque o Eutico dormiu, pastor Renan, lá no 3º andar. Diz que o Eutico caiu, pá! Dizem os historiadores que tinha um médico junto com Paulo ali, possivelmente Lucas, né? E diz que já estavam perseguindo Paulo, já tinham batido muito em Paulo. Aí diz que Lucas chegou: Paulo, corre que o menino morreu. Aí diz que Paulo fala assim: esta é a posição do médico, mas espera só um pouquinho, pai. Aí Deus revelou a ele: o menino não está morto. Desculpa, a tua palavra é muito boa, mas eu prefiro ficar com a palavra do Senhor. Pedro, ele e alguns dos seus amigos estavam há mais de um dia e uma noite tentando pegar peixe. E eram homens que conheciam o mar. Eram homens que tinham profundo conhecimento. Não trabalhavam no National Geographic, também não trabalhavam lá no Pesca e Companhia, mas conheciam do mar. Lançaram as redes e não pegaram nada. Chegaram à praia para lavar suas redes. De repente passa Jesus, que também não era nenhum oceanógrafo. Jesus também não trabalhava no Pesca e Companhia, mas perguntou para eles o seguinte: por que vocês estão aí aborrecidos, entristecidos? O que aconteceu? Ora, Senhor, nós estamos aí durante a noite, durante o dia, tentando pegar alguma coisa, mas não pegamos nada. Então faz o seguinte, disse Jesus: volta até o mar, lança a rede no mesmo lugar onde vocês estavam para o lado direito. Eu fico imaginando os pescadores que estavam com Pedro: mas capaz que eu vou fazer isso? Não faço, não vou. O que esse homem está falando? Quem que é ele? Você tem algum know-how, tem conhecimento que você fala? Você é marceneiro, o que um marceneiro pode conhecer de pesca? Mas o que Pedro disse? Sobre a tua palavra lançaremos a rede. Irmãos, isso quando lançaram a rede, o barco quase veio a pique de tanto peixe que pegaram. Quer dizer uma coisa para você nesta noite, no nome de Jesus: sobre a palavra do Senhor, lance mais uma vez a tua rede, porque em nome de Jesus é tempo da tua vitória chegar. Amém? Graças a Deus. Começaram a rir do cara. Começaram a rir de Jesus. Diz que Jesus então afastou o povo, entrou, tomou a menina pela mão e a levantou, como se nada tivesse acontecido. Essa então é a primeira história. No meio desta história,
no meio do caminho, entre Jesus sair do lugar onde ele estava, para ir então à casa de Jairo, diz que no meio do caminho uma multidão cercava Jesus. E diz que de repente então, Jesus andando, ele para. E alguém toca as vestes de Jesus. Diz que Jesus fala aos seus discípulos, alguém me tocou. Pô, Jesus, tem mais de 6.000 pessoas aqui, tem uma multidão aqui, tem uma galera doida pelo Senhor, o Senhor diz que alguém te tocou. Como é que pode, Jesus? Não, mas esse toque foi um toque diferente. Diz que de repente, então, uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, que já tinha gastado tudo com os médicos, todo o seu dinheiro, já tinha insistido em inúmeras possibilidades para curar daquela hemorragia, ela então percebeu e ela caracterizou tão grande fé dentro da sua alma, do seu coração, que ela disse assim, se eu apenas tocar as suas vestes, eu sei que eu serei curada. Se aquela mulher, ela rompeu a multidão, ela rompeu com as pessoas, rompeu então com até as circunstâncias negativas, com o preconceito daquele tempo, ela foi então até o momento onde Jesus estava próximo da multidão, ela tocou as orlas, as vestes de Jesus, e diz que instantaneamente a sua hemorragia foi curada. Alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé. Quem foi? Quem foi? Filha, foi você que me tocou? Sim, fui eu. A tua fé te salvou. Você está curada. Aqui nós vemos a fé que estanca hemorragias antigas. Aqui nós vemos a fé que de repente a tua alma está sangrando há 12 dias, 12 meses ou talvez há 12 anos. E se você tiver fé em Jesus, essa hemorragia pode ser estancada nesta noite, para honra e glória do nome dele. Quais são as circunstâncias da sua vida que de repente provocaram algum tipo de hemorragia? Todo ser humano sofre. O sofrimento ele é inerente à existência humana, irmãos e irmãs. Todos nós vamos sofrer, e sofremos por inúmeras possibilidades. Eu posso até destacar algumas delas para vocês aqui. Nós sofremos pela causa natural. Envelhecer sofre. Minha avó que o diga. A Joanete, o bico de papagaio, a vista meio anuviada. Envelhecer sofre. É o sofrimento por causas naturais. Naturalmente aconteceu. Se você vai viver 70, 80, 90 anos, se prepare, meu amigo e minha amiga. Onde você mais vai frequentemente visitar vai ser o médico. Sofre. Envelhecer sofre. É o sofrimento de ordem natural. Minha vozinha está lá com quase 80 anos lá, ela sofre. Tem carteirinha de tudo quanto é médico que você possa imaginar, especialistas todos. Ela fala assim, eu podia montar uma farmácia, o nome de todos os remédios. Parece pai fresco igual eu, né? Não conhecia remédio nenhum. Depois que a gente tem filho, meu Deus do céu. Conheço todos os nomes de remédios, sei quanto tempo tem que dar, só você me perguntar que eu te dou um toque depois aí. De ordem natural, nós sofremos. Sofremos também pela ordem acidental. Situações de acidente. Situações que nós não contávamos, que nós não esperávamos, mas de repente aconteceu. Talvez foi num cruzamento, talvez foi no meio da rua, talvez foi de uma escada, talvez foi no mar, talvez foi de moto, talvez foi de carro, mas de repente alguém foi tirado de maneira súbita de perto de você. Talvez uma parte foi perdida, talvez um tempo foi perdido, talvez um membro ficou defeituoso, porque uma questão acidental aconteceu. E a gente sofre ao longo da nossa existência pelos acidentes. Sofremos também pelas enfermidades. É um sofrimento humano. Como eu falei, eu tive lá em Santo Antônio da Platina, e 2 tios, uma tia e um tio de câncer. Pessoas morrem. Pessoas são acometidas por enfermidades. Pessoas que ao longo da sua existência vão acumulando dias, acumulando anos, e algumas delas nem pelos dias, nem pelos anos que acumularam, mas fato é que a enfermidade também é o motivo do qual o ser humano sofre. Sofremos também por circunstâncias, motivos circunstanciais. Para alguns ter nascido no Brasil é um sofrimento terrível, talvez você gostaria de ter nascido na América,
Talvez você gostaria de ter nascido na Europa. Talvez você gostaria de ter nascido, sei lá, na Itália. Eu gostaria de ter nascido, num país de primeiro mundo. Talvez gostaria. Talvez você sofre de uma circunstância de ter nascido na casa que você nasceu. Por que eu tive que ter esse pai? Por que eu tive que ter essa mãe? Por que eu tive que nascer nessa cidade? Por que eu tive que ter esses irmãos? Por que eu tive que sofrer ao longo da minha existência com um pai alcoólatra, com uma mãe desleixada? Talvez é um motivo de sofrimento circunstancial da tua existência. Então nós sofremos pela ordem natural, pela ordem acidental, pelas enfermidades, pelas circunstâncias, mas sofremos também pela ordem moral, que não é natural, não é acidental, não é provocado por algo que de repente aconteceu, mas é provocado, sabe por quê? Por nós mesmos. Decisões mal elaboradas que nós tomamos ao longo da existência, que hoje a gente sofre. É aquilo que há 2, 3, 5, 10 anos atrás alguém falou para você: não tome essa decisão é mal elaborada, não faça isso, não vá por esse caminho. Mas você naquele dia pensou estar tomando a decisão mais acertada da sua vida. Aí hoje você fala assim: se eu pudesse voltar atrás. Em 1978 saiu a primeira película, o filme, Superman. 78 foi o primeiro, Eu esses dias assisti lá no Telecine. E lá no finalzinho assim, a Lois Lane morre. Dá um terremoto, lá ela morre. E o Superman, ele dá algumas voltas no globo e o tempo volta. Já viram isso ou não? Vocês lembram disso? É só Hollywood, viu? Na vida real não acontece. Não tem como voltar no tempo, gente. É por isso que muitas vezes nós sofremos por decisões mal elaboradas ao longo da nossa existência, porque queremos voltar atrás. Se eu pudesse voltar nos meus 16 anos, eu daria tudo que eu tenho pouca coisa, mas eu daria tudo para voltar lá nos 16 anos. Aí a gente sofre, sabe por quê? A gente sofre por um sangramento antigo, por decisões mal elaboradas, por decisões mal tomadas, por relacionamentos que não foram muito bem feitos, por caminhos que não foram muito bem conduzidos, por entradas que talvez não eram as mais acertadas, por saídas que talvez não foram muito bem elaboradas, não eram as saídas mais perfeitas. E aí então nós sofremos. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo está aqui nesta noite e Ele quer curar hemorragias antigas para honra e glória do nome dEle. Amém? E por último, diz que Jesus cura a mulher toca ele, e ele parte dali, e 2 cegos então começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram. Eu acho interessante a pergunta de Jesus. Olha a pergunta de Jesus para os cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem? Vocês têm fé? Vocês têm fé não em coisas, não em circunstâncias, não em um momento determinado da tua existência, mas vocês têm fé que eu, Jesus Cristo, posso fazer isso na vida de vocês? Olha a pergunta de Jesus, uma pergunta sistemática, tão simples, mas tão sistemática. Talvez esta pergunta que Jesus faz ao longo da nossa existência durante todo o tempo, e talvez seja por isso que muitas vezes, pela nossa falta de sensibilidade, que muitas coisas que estão muito próximas de nós alcançarmos como bênçãos nas nossas vidas, não alcançamos porque não temos a sensibilidade de ouvir a pergunta de Jesus. Você crê que eu posso fazer isso, filho? Você crê que eu posso fazer isso na tua vida, filha? Você crê que eu posso mudar a tua história? Você crê que aonde a vida e a existência colocou um ponto final, eu posso mudar a página e começar a tua história toda de novo? Será que você crê nisso? Ou você está crendo em coisas, ou está crendo em homens, ou está crendo em circunstâncias, ou crendo no seu dinheiro, ou crendo em uma estrutura que foi muito bem formada e organizada para você, ou crendo que você não vai dar nada, porque um dia você ouviu que não dava nada, então você acumulou, entrincheirou, guardou aquilo para dentro de você, agasalhou aquilo, e você acha que você não dá para mais nada na vida? Tudo que começou a fazer parou pela metade. Então você entende hoje que a tua fé é esta: eu não posso mais. Aí Jesus pergunta: vocês creem? Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles falam assim: sim, Senhor. Eu fico imaginando aqueles 2 ceguinhos, Não olhavam para Jesus. Não sei para onde que eles estavam olhando. Sim, Senhor. Onde é que estava Jesus, será? Sim, Senhor. Agora olha a resposta de Jesus. Faça
conforme a vossa fé. Então vamos ver, vocês estão falando que tem fé? Então que se cumpra na vida de vocês conforme a vossa fé. Aqui nós percebemos que a fé em Jesus, ela traz vista aos cegos. E você sabe qual que é o pior cego que existe? É o cego que pode ver. O pior cego é aquele que pode ver. Porque é uma cegueira espiritual nos nossos dias, irmãos e irmãs. Nós vivemos em um mundo onde a tecnologia está tão avançada, onde os meios de comunicação estão tão avançados, onde nós temos demandado tanto tempo com coisas, do que com Jesus, do que com as coisas de Deus. Nós temos tempo para tudo. Mas quando falou que é tempo para Deus, a gente já arruma uma desculpa. Às vezes eu encontrei um jovem na igreja e falei assim: rapaz, estou precisando de você e da sua esposa aqui na igreja comigo. Me dá uma força aqui com os jovens ao sábado. Ele falou assim: pastor, se eu vim na igreja ao sábado, que vida social que eu vou ter? Eu falei assim: meu filho, você está certo. Aproveita bastante a tua vida social aqui então, porque no inferno você vai ter vida social nenhuma. Aproveita bastante a tua vida social aqui. É a cegueira espiritual, irmãos e irmãs. Nós temos tempo para todas as coisas. E eu não acho errado nós termos tempo para coisas, para diversão, para entretenimento, para comunicação, para família. É muito bom, é maravilhoso. Deus até quer que a gente tenha tempo com isto. Mas a prioridade é o reino de Deus. Se a prioridade na minha vida e na tua vida não for o reino de Deus, nós estamos cegos espiritualmente. Estamos enxergando coisas, mas não enxergamos o reino de Deus. Estamos muito mais preocupados com o que é temporal do que aquilo que é eterno. Traça e ferrugem vão corroer aquilo que ao longo da nossa existência nós tentamos acumular. Aí lá na porta dos céus, eu vou perguntar para você: me apresente os seus frutos. Bom, meu fruto é um carro 0 quilômetro, está aqui Jesus. Esse é o meu fruto. Meu fruto é a empresa de R$1 milhão que eu deixei para o meu filho. Este é o meu fruto. Não. Sabe qual que é o teu fruto? Almas. Almas para Jesus, esse tem que ser o nosso fruto. Almas. 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 A fé do Duda e da irmã dele, no talento, na dedicação, no trabalho, levaram eles a um lugar muito alto do ponto de vista humano. Só que a fé deles é limitada, porque a fé deles não ressuscita mortos, porque a fé deles não cura hemorragias antigas, e porque a fé deles não pode trazer vista aos cegos. Somente a fé em Jesus pode provocar o sobrenatural. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão ou minha irmã, nesta noite. Se você tem fé em Jesus, situações familiares vão ser resolvidas para honra e glória do nome dEle. Mães e pais que hoje estão intercedendo por seus filhos vão ter vitória no nome de Jesus. Esposas que estão clamando pelo marido, continue a clamar, porque através da tua oração, este homem vai se converter, vai se prostrar diante do Rei dos Reis, e vai dizer para você: meu amor, quanto tempo eu perdi, vamos juntos ganhar almas para Jesus. Se você veio nesta noite aqui com uma hemorragia antiga, talvez há 12 anos carregando isso na tua alma, uma decisão mal elaborada, uma palavra que foi dita para você, momento que te tocaram, que talvez abusaram de você, que hoje você sangra por dentro, intensamente é uma hemorragia. Eu quero dizer para você: Jesus Cristo quer curar a tua hemorragia nesta noite no nome de Jesus. Talvez se você hoje está cego, não consegue ter muita direção. Talvez você diz assim: puxa vida, eu tento tomar decisões, mas eu não sou um cara muito bom para tomar decisão. Até para escolher um sapato eu me enrolo. É igual a mulher quando abre o guarda-roupa e diz assim: eu estou cheio de nada para vestir. Está cheia, mas de nada. Tem vestido que nunca usou, mas quer comprar um novo. As mulheres daqui não são assim, né? Só lá em Cornélio Procópio. Vocês têm medo de barata? Aqui as mulheres têm medo de barata ou não? Tem medo de barata? E quando passa assim no centro de Londrina, assim, ó, bolsa barata, aí vocês têm medo? Aí vocês não têm medo, né? Aí ninguém tem medo. Eu já desconfiava disso. Eu já desconfiava. Jesus está aqui. Ele quer trazer vista aos cegos, quer curar hemorragias, e quer confirmar no teu coração que a tua fé pode resgatar a tua família. Você pode ficar em pé, por favor?
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Que você fechasse os seus olhos por um momento. Gostaria que você fizesse uma breve reflexão. Eu sei que a palavra que eu trouxe aqui é uma palavra muito simples, mas não é simplória. Ela pode ser simples, mas simplória não. Ela é simples porque ela vem de um Deus que é simples, mas ela não é simplória porque ela fala de algo sobrenatural, de algo que pode mudar e determinar a tua existência a partir de hoje. Quais são os seus sofrimentos aí? Quais são os seus sangramentos? Qual que é a tua luta familiar? Qual de repente é a tua cegueira? Aonde você tem depositado a sua fé? Gostaria que você refletisse por meio minuto. Já sofreu um sangramento existencial? Talvez moral, por decisões mal elaboradas? Talvez por uma enfermidade está sofrendo? Talvez por um acidente, por uma perda? Talvez por uma circunstância, um acontecimento que de repente travou a tua vida, impediu que você prosseguisse, impediu que o teu futuro fosse de paz. Talvez você não consiga mais nem ter uma noite bem dormida. Talvez tenha um terror noturno te importunando. Talvez sonhos, projetos da tua existência pararam pela metade. Talvez uma falência trouxe isso para você. Talvez uma palavra que você não conseguiu elaborar direito travou você. Onde é que você tem colocado a tua fé? Quero dizer para você que se você nesta noite reconhecer que a fé em Jesus pode mudar a tua existência, que a fé em Jesus pode solucionar problemas do ponto de vista humano, que por mais fé que eu tenha em coisas, eu jamais vou conseguir solucionar, porque é só a fé em Jesus que pode. Eu quero estimular você nesta noite a abrir o teu coração e a tua mente, depositar a tua fé naquele que é o autor e consumador dela mesma. Eu quero estimular você nesta noite a dar um passo de fé. A dar um passo de fé talvez por você, talvez por alguém da tua família, talvez por uma circunstância da tua existência, talvez por um projeto, um plano, um amanhã, um futuro, talvez um hoje. Eu quero estimular você hoje a depositar a tua fé no Senhor Jesus. Eu quero hoje incentivar você a abrir os seus olhos espirituais a ponto de que você possa perceber quais são os planos, os projetos de Deus para a tua vida. Que você reconheça que os projetos dele são muito melhores do que os teus mesmo. Quero estimular você nesta noite a continuar em fervente oração por um ente da tua família que você sabe que necessita urgentemente ter um encontro com Deus. Eu quero estimular você nesta noite a entregar a tua hemorragia no altar, para que você seja curado hoje em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você, mas eu gosto muito de orar no altar, porque o altar é o lugar onde nós nos consertamos, onde nós depositamos nossa fé, onde nós entendemos que é necessário chorar, clamar, pedir, crer. Eu quero pedir para você que você venha junto comigo no altar, para nós orarmos juntos. Queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui comigo. Se essa palavra falou no teu coração, se você deseja nesta noite orar junto comigo, sai do teu lugar, vem até o altar, vamos juntos orar.